Saúde a igreja com misericórdia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria só dizer à igreja, explicar que a pastora não está aqui hoje pregando, porque ela está com a sua amada e querida crise de labirintite. Ela está feita um João Bobo, assim. E aí, eu soube hoje à tarde, eu disse a ela que ia dizer que foi por meia hora atrás, mas aí é mentira, pecado, não posso dizer. Mas hoje à tarde ela disse: estou passando mal, você que vai entregar a palavra. Eu disse: como assim? Eu disse: bom, mas se o Senhor usou a jumenta para falar, Ele vai usar essa jumentinha aqui, né? Amém. Vamos orar antes? Senhor, eu agradeço, Pai, pelos teus filhos que estão aqui. Te agradeço pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. E eu me coloco à tua inteira disposição, Senhor, para entregar a tua palavra, para trazer aquilo que o Senhor quer para a tua igreja nessa tarde. Purifica os meus lábios, o meu coração e abre o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer dizer a nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 5, dos versos 19 ao 22. Lamentações fica aí depois de Jeremias. Isaías, Jeremias, Lamentações. Lamentações 5, do 19 ao 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? A palavra de hoje convida o povo de Deus a clamar por uma conversão genuína, né? A igreja, ela não é um supermercado de bênçãos, ela é uma agência de salvação. Né? A igreja, ela não é perfeita, mas um dia eu ouvi uma pessoa dizer assim: olha, a Arca de Noé era o lugar mais fedido que tinha sobre a terra naquela época. Imagina a quantidade de bicho ali, fazendo todo tipo de poluição sonora e olfativa e visual e tudo mais, né? Mas quem não estava dentro da arca não foi salvo, né? Pereceu. E muitas vezes nós queremos nos achegar a Deus, nós queremos ir para a igreja para ver se a gente recebe aquela bênção, que em geral a gente busca a bênção material, né? Mas aqui o Senhor derrama a sua glória sobre os filhos dele. E quando eu digo aqui, eu não estou me referindo só à igreja Betel, mas ao ajuntamento dos filhos de Deus, né? Porque cada um de nós individualmente é a igreja de Cristo. E aí o texto que nós lemos, ele é o desfecho do livro de Lamentações, onde o profeta Jeremias, isso mesmo, ele invoca as misericórdias do Senhor sobre o povo dele, né? Aquele povo que tinha sido assolado e que se arrependeu. Então o profeta estava ali clamando ao Senhor que derramasse sobre aquele povo a sua misericórdia. No capítulo 3 a gente encontra o profeta redescobrindo a esperança, né, no meio de tanta agonia. É nesse capítulo que a gente tem aquele trecho que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Que a nossa porção é o Senhor, portanto nele esperaremos. Então é o reencontro, a redescoberta dessa esperança que tinha sido muito ferida no meio daquele povo. E ali o profeta resolveu tirar os olhos da miséria, daquela desgraça toda e colocar os olhos no Senhor. Colocar os olhos nos seus atributos eternos de fidelidade, de bondade, de misericórdia. E muitas vezes o nosso olhar não está no Senhor. Nosso olhar está em homens, nosso olhar está nas circunstâncias. E o que é que acontece? Nós submergimos. Quando Pedro olhou para as circunstâncias, quando Pedro olhou para aquelas ondas, ele submergiu. E aí o profeta, ele resolve naquele momento tirar o olhar daquela devastação toda, daquela miséria toda e olhar para o Senhor.
e clamar por essa misericórdia dele é o que nós precisamos fazer. E no livro de Lamentações, nós encontramos 5 poemas fúnebres, escritos aí pelo profeta, para o funeral de uma nação morta. E aí Jeremias termina esse poema clamando ao Senhor pela sua misericórdia sobre o povo, né? E na verdade todo o capítulo 5 ele é um clamor a Deus por misericórdia. E aí a gente tem visto no meio do povo de Deus, especialmente nos nossos tempos, ministrações sincréticas, né? Onde os líderes têm trazido para a igreja elementos que não têm respaldo na palavra, elementos do sincretismo religioso, né? E têm enredado os servos de Deus com aquilo que lá em Ezequiel 13:20 se chama de invólucros feiticeiros, né? Que eles têm apenas uma aparência de fidelidade. E lá em Ezequiel 13:20 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra vós, contra vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves. E as arrancarei de vossas mãos, soltarei livres como aves as almas que prendestes. E a gente tem visto, infelizmente, em muitas igrejas, os líderes lançando mão desses elementos para aprisionar o povo de Deus. E o povo de Deus ele foi chamado para ser um povo livre, né? E aí esses líderes, infelizmente, eles têm usado certos elementos. Você levar isso não sei o que para casa, uma água de não sei o que, uma rosa de não sei o que, um saquinho de sal não sei de onde, né? Então um dia desse tinha não sei o que do Mar Morto rolando por aí, né? E aí eu digo, Jesus, como é que é isso? Né? Quando a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não podemos nos submeter mais a jugo de escravidão, porque o Senhor nos libertou para a vida, para a liberdade. Foi que o Senhor nos libertou, nos chamou, né? E nós às vezes damos passos para trás, buscando aí esses invólucros feiticeiros, porque às vezes a gente não sabe o que fazer com a liberdade que Deus nos deu. A gente fica feito uma barata tonta, dizendo assim: tá, eu sabia o que era ser escravo, mas agora que eu sou livre, o que é que eu faço? E aí eu vejo às vezes muitos irmãos novos convertidos irem para o extremo do nada pode. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu tenho que andar assim, né? Eu não posso falar isso, eu não posso ir para tal lugar. E aí quando você vai se aproximando de Jesus, quando você vai se aproximando desse poder libertador, você começa a descobrir que você é livre. Né? Que nada, nem interno, nem externo, lhe aprisiona mais. Você não precisa mais ceder àqueles apelos daqueles amigos lá de fora, que se você não for para tal lugar, então você não é da turma, né? Se você não for para tal lugar, você vai perder. Se você não fizer tal coisa que todo mundo diz que tem que fazer, você vai ficar sozinho. Porque você descobre com Jesus que você nunca mais está só. Amém. Porque esse Cristo é que nos preenche. E aí a gente vai e faz tal coisa, e cede a determinado apelo, e depois volta para casa com aquele oco lá dentro, né? A gente olha para um lado, olha para o outro e diz, ainda falta alguma coisa. E a gente quer sempre mais e mais e mais. E Jesus está ali, venha para mim, que eu tenho esse preenchimento para lhe dar. Eu tenho essa serenidade para colocar no seu coração, né? E às vezes a gente esquece disso. E aí a gente vê que esses atos, né, dessas igrejas que têm aprisionado os filhos de Deus são um grande desserviço ao Evangelho, né? O Evangelho verdadeiro, que é poder de Deus para todo aquele que crê, né? Nós temos sobre nós o poder de Deus e nós temos a liberdade dos filhos de Deus, a verdadeira alegria, né? E a gente vê aí toda uma geração de crentes emocionalmente doentes e dependentes de líderes desesperados. E eu queria fazer dar uma atenção especial a essa questão aqui, porque a gente tem visto, ao invés do culto racional, que a palavra ordena, a gente tem visto o culto emocional. Então as pessoas medem o nível de unção do culto pelo
barulho que ele faz. Se as pessoas gritam muito, choram muito, se debatem, não sei o que, sai rolando no chão, aí tem muita unção. Mas se as pessoas estão ali serenas, recebendo a palavra de Deus, acolhendo aquilo no coração, então tem alguma coisa errada nessa igreja. Essa igreja é muito fria. Ninguém grita um glória a Deus no meio da igreja, ninguém sai pulando, ninguém sai aí, né, distribuindo palavra. Então, essa igreja ela não tem unção. E na verdade, meus irmãos, o que é que acontece em muitos desses ajuntamentos histéricos? É que você passa uma semana inteira de tensão, uma semana inteira de cansaço, uma semana inteira de pressão. Quando você chega na igreja no domingo, é um lugar para você berrar, para você gritar, para você chorar, para você espernear. Então você tem uma catarse, bota tudo para fora. Ai, eu voltei tão bem do culto. Sim, meu irmão, qual foi a palavra do pastor? Eu não sei não, agora eu chorei muito, viu? Chorei, botei pra fora, sabe? Saí pulando no meio da igreja, e foi uma unção. Mas você não lembra qual foi o texto da palavra que foi lido. O poder de Deus é isso aqui. O poder de Deus você vê quando você sai daquela porta e você vai para o seu dia a dia. E as coisas que antes lhe aprisionavam não aprisionam mais. E as coisas que antes roubavam a sua alegria não roubam mais, porque a sua alegria não está em homens, porque a sua alegria não está nas coisas, a sua alegria está em Jesus. E isso ninguém pode lhe roubar, né? Então, isso é o culto racional. É você entender quem é o Deus a quem você serve. Não que você não possa chorar, não que você não possa se prostrar no chão diante de Deus. Você pode, mas desde que isso seja o seu culto racional, desde que isso não seja meramente o seu fator emocional borbulhando dentro de você. Porque Deus não quer que você se perca emocionalmente. Ele quer o seu coração. Ele quer renovar a sua mente. Ele quer o seu culto racional. Ele quer que você saiba o que você está fazendo. Porque crer também é pensar, né? E aí a gente vê que essa igreja contemporânea ela tem perdido o foco. Tem um autor que nós gostamos muito, que é o John Piper, que ele diz o seguinte: cristãos fracos não resistirão aos dias que virão. E sabe o que é que tem acontecido? Esses cristãos que têm olhado para o pastor, para o oficial da igreja. E aí quando você olha para homens, querido, você cai. Você afunda. E aí eu já ouvi muita gente dizendo: eu saí da igreja porque eu descobri que o pastor fazia uma maracutaia. Porque eu descobri que o oficial da igreja tinha outra mulher. Então eu não vou para a igreja. Esse povo que diz que é crente fazendo essas coisas, eu não acredito mais não nisso. Então quer dizer que a sua fé estava no pastor. Sua fé estava no oficial da igreja. E não no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Porque este sim nunca vai lhe decepcionar. Quando você olha para Jesus, você não tem decepção. A sua fé é firmada. E aí a gente vê um bando de crente fraco, que quando precisa de uma palavra, tem que ir lá perguntar ao pastor, ao profeta fulano, a não sei quem. Quando você precisa de uma palavra de Deus, meu amado, é só você abrir a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, você está abrindo a boca de Deus. Quando você estuda a palavra, você está ouvindo a voz de Deus com você, falando com você. Às vezes as pessoas dizem: como é que Deus fala? Ah, você está dizendo aí que Deus falou com você. Como é que Ele fala? Através da palavra, né? Um dia desses aconteceu uma coisa bem interessante. Acho que eu já compartilhei com a igreja. Eu estava voltando para casa. Eu tenho a Bíblia no meu celular, mas aí eu vim orando no caminho por uma determinada questão e me lembrei de uma amiga. Acho que alguma coisa que ela estava passando e eu queria ligar para ela para saber como estava. E aí eu parei num sinal e peguei o telefone. Quando eu peguei o telefone, que abri, desbloqueei a tela, tinha entrado sozinha no programa da Bíblia. E tinha entrado num texto de Ruth. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Ruth 3:15. Não, 3:11, desculpa.
Eu acho rápido aqui. Quando eu desbloqueei a tela, tinha assim: agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que a mulher é virtuosa. E aí eu nem chorei. Eu disse: ai, Deus falou com a gente de verdade. Né? O Senhor foi lá, mexeu no meu telefone e fez entrar no programa da Bíblia, naquele texto, que eu nunca tinha aberto nesse texto no telefone. Então o Senhor fala com a gente. Você não precisa de intermediário para falar com Jesus. Você não precisa olhar para homens, você pode olhar para Cristo, né? E a gente tem visto que a teologia que tem imperado é a teologia do medo. As pessoas buscam a Deus não por amor a Deus, mas por medo do diabo, por medo de perder as coisas. Mas nós precisamos buscar a Deus pelo que Ele é e pelo que nós vamos nos tornando na medida em que nos aproximamos dEle. Porque quando nós nos aproximamos de Cristo, nós começamos a ficar parecidos com Cristo. E aquilo que nos aprisionava não aprisiona mais. E a gente precisa de uma reforma urgente, né? E aí existe uma formulazinha simples e infalível para todos aqueles que desejam andar em novidade de vida. E essa formulazinha é o seguinte: a obediência gera santificação, santificação gera autoridade e a autoridade gera vida abundante. E essa é a verdadeira libertação. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de conversão genuína e de encontro vivo e transformador com Jesus. E eu imagino que nós precisamos nos converter todos os dias. Porque conversão é mudança de rota. É você estar andando para cá e daqui você para e vira para cá e toma outro rumo. E quantas coisas nós precisamos fazer diferente todos os dias? Quantas coisas nós precisamos converter todos os dias? No texto que nós lemos, nós vemos aí um profeta fazer uma afirmação, um pedido e 4 perguntas ao Senhor em nome do povo. E a primeira afirmação na verdade que o profeta faz está no versículo 19, que diz o seguinte: Tu, Senhor, reinas eternamente, teu trono subsiste de geração em geração. E aqui o profeta reconhece em nome do povo a majestade e a soberania de Deus. E eu queria perguntar a você hoje: você tem reconhecido a soberania de Deus na sua vida? Você tem reconhecido a majestade e a autoridade de Deus sobre a sua vida? Porque por mais que o homem se distancie de Deus, Deus não se distancia de nós. E eu me lembro que uma professora que a gente teve na escola dominical, ela dizia assim: minha gente, Deus não deixa a panela no fogo e vai na esquina tomar uma Coca-Cola e deixa a panela queimar, não. E é verdade, Deus não deixa a nossa panela queimar. Por mais que a gente se afaste, por mais que a gente tome rumos tortuosos nas nossas vidas, nós estamos debaixo do olhar de Deus. E todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, Deus coopera nelas para o nosso bem. Deus coopera em todas as coisas, como diz lá na NVI, pelo bem daqueles que o amam. Então, nós temos aí a vontade soberana de Deus, que é aquilo que Deus escolheu especificamente para você. E nós temos a vontade permissiva de Deus. E você diz: ah, Senhor, eu quero, bate o pé. Né? E o Senhor diz: tá bom, então toma. Mas Deus vai agir na sua vida através daquilo ali. Deus vai desmanchar o vaso para fazer de novo. E o salmista lá no Salmo 139, nos versos 7 e 8, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, não tem nenhum lugar que você possa ir que a graça de Deus não possa lhe alcançar. Que o olhar de Deus não esteja sobre você. Nenhuma dor tão profunda, nenhuma angústia tão desesperadora, nenhuma tristeza tão cruel pode afastar você do amor e do olhar de Deus. Então, onde quer que você vá, o Senhor vai estar lá, sobre você. Amém? Amém. E aí nós encontramos a primeira pergunta que o profeta faz
que ele pergunta assim ao Senhor, no versículo 20, na parte A: por que te esquecerias de nós para sempre? O Senhor, Ele não esquece e nem desampara o seu povo. Ele espera ali pacientemente que a gente se volte para Ele, que a gente vá buscá-lo em espírito e em verdade. Mas o Senhor, Ele não aceita a adoração dividida, como era a adoração dos samaritanos, que adoravam ao Senhor, né, ao Deus de Israel, mas também faziam uma adoraçãozinha ali aos deuses das vizinhanças, para não perder o costume, né? E o Senhor não aceita. O Senhor quer exclusividade nossa. Amém? Amém. E quantas vezes nós temos dividido a nossa adoração? Ontem no estudo com os jovens a gente estava falando sobre idolatria. E a gente, quando fala idolatria, a gente sempre pensa nas imagens de escultura, né? São fulano, São cicrano e tal. E a gente, não, eu não sou idólatra porque eu não tenho imagens na minha casa. Mas muitas vezes o seu computador é o seu ídolo, sua mãe é seu ídolo, seu marido é o seu ídolo, seus filhos são seus ídolos. Porque ídolo é tudo aquilo que ocupa no nosso coração o lugar de Deus. Nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Então, como é que o Senhor poderia esquecer de nós? A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, o Senhor não esquece de nós, né? E vocês sabiam que Deus tem uma tatuagem? Nosso nome está escrito na palma da mão dele. Ele não esquece de nós. Nós somos como a menina dos olhos de Deus. Por isso Deus nos ama. E nos ama muito. A segunda pergunta nós encontramos no versículo 20 também, mas na parte B, que diz: por que nos desampararias por tanto tempo? Na verdade, a pergunta do profeta encontra a resposta na própria postura do povo, né? O aparente desamparo de Deus está ligado à rebelião do povo. E eu tenho ouvido algumas mães, eu não sou mãe ainda, mas eu tenho ouvido algumas mães dizerem que quando o bebezinho estava lá fazendo manha, ela ficava ali fazendo as coisas no quarto, estava vendo, mas não dava atenção para a manha, até ele parar. E às vezes eu tenho a impressão de que Deus faz isso com a gente. Aí a gente diz: Deus não está olhando para mim, Ele não está me ouvindo, Ele não está me atendendo. Mas enquanto você está fazendo birra e manha, Ele vai fazer de conta que não está lhe vendo, para acertar a sua manha, a nossa manha, né? Uma coisa é você se derramar na presença de Deus. Uma coisa é você rasgar seu coração na presença de Deus. Outra coisa é você espernear, porque Deus não está lhe dando o que você quer. Senhor, eu exijo que o Senhor me dê tal coisa. Ele vai olhar para você e vai dizer: e é? Né? Às vezes a gente faz isso com Deus como se Deus fosse o nosso supermercado de bênçãos. Vou lá no meu supermercado celestial com o meu carrinho. Eu quero dinheiro, eu quero um casamento feliz, eu quero um emprego, eu quero cabelo liso, né? Ou cacheado. Mas Deus não é o nosso supermercado de bênçãos. Ele é a nossa fonte de vida. Ele é mais importante para nós do que o ar que nós respiramos. Sem Ele nós não somos nada. Amém. E Deus quer comunhão com a gente. Deus é um Deus de relacionamento. E Deus sente saudade de nós quando a gente está longe. Deus nos quer perto. Deus quer comunhão conosco. Comunhão com seus filhos, né? O Senhor enviou o seu único filho para reconciliar os homens com Ele. E aí a gente vai encontrar o outro pedido. O pedido que o profeta faz, que é: converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Primeiro, o profeta reconhece que só o Senhor é que pode nos converter. Nós não temos essa capacidade de converter a nós mesmos. Nós não temos, mas o Senhor tem. E às vezes a gente diz: mas não vou conseguir não, porque é muito difícil. Para Deus não há impossíveis. Ele é que pode mudar a nossa rota. Ele é que pode mudar o curso da nossa vida. Ele muda os nossos hábitos, Ele muda os nossos gostos, Ele muda as nossas posturas, Ele muda todas as coisas, né? E nós precisamos voltar até a alegria dos primeiros tempos, a alegria do primeiro amor, porque a comunhão com Deus, ela é revigorante. Às vezes a gente se sente sem força, sem ânimo,
E existe um lugar onde a gente pode renovar esse ânimo, que é na presença de Deus. E nós encontramos a terceira pergunta que o profeta faz, que é: por que nos rejeitaria totalmente? Versículo 22a. O Senhor não nos rejeita. Ele derrama a misericórdia de nós, as misericórdias dele sobre nós. E aí o profeta faz esse apelo ao coração amoroso do Pai. E aí a gente lembra do filho pródigo, que voltou para o seu pai sujo, imundo, fedido, com a roupa toda feia, rasgada. E às vezes a gente diz assim: não, quando eu tiver com 50 anos, que já... aí eu vou parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, aí é que eu vou para a igreja, aí é que eu procuro Jesus. E aí eu só imagino uma pessoa doente dizendo assim: não, deixa eu me curar que eu vou para o hospital. Não existe isso, né? Nós precisamos ir como nós estamos, como diz aquele hino: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Então você não precisa mudar para procurar Jesus, você procura Jesus para que você seja transformado, que Ele vai transformar. E na medida em que a gente se aproxima dEle, a gente vai se tornando com um caráter mais parecido com Ele, e algumas coisas que eram para nós impossíveis de abandonar começam a se esvaziar. Aleluia. E a gente olha e diz assim: eu dava tanta importância a isso, achava que minha vida sem isso não tinha sentido. E aí você vê que Jesus transforma todas as coisas. Amém. Quarta pergunta que o profeta faz, ele diz: por que te enfureceria sobremaneira contra nós outros? Versículo 22b. Como foi dito no início, esse capítulo é um clamor, dos fiéis pedindo a misericórdia de Deus. E aí esse último questionamento do profeta, ele traz à lume a ira de Deus. E ele traz à lume que essa ira de Deus, ela tem um prazo de validade. E esse prazo de validade, ele é determinado pelo nosso tempo de aprendizado. Ele é definido pela nossa capacidade de aprender logo aquilo que Deus quer ensinar para a gente. E muitas vezes, como aquela criança mimada, a gente diz: por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? E bravo, né? Por que Deus está permitindo eu passar por uma coisa dessa injustiça? Quando na verdade a pergunta tem que ser outra. Tem que dizer: Senhor, o que é que eu preciso aprender nessa situação para que isso passe logo? Seu pai e sua mãe não tiram você da escola quando você não aprende. Eles deixam você ir até o fim. E se você precisar repetir de ano, você vai repetir de ano. Porque você precisa aprender. Nós precisamos aprender. Nós precisamos olhar para essa circunstância difícil, adversa, e dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que eu preciso transformar aqui dentro para que essa tribulação passe? E o Senhor vai lhe responder. E quando nós aprendemos, o Senhor encerra o curso, encerra a lição, né? E graças a Deus pela sua infinita misericórdia, que se renova a cada manhã. E o que é que nós podemos aprender nesse texto? Quais revelações a gente encontra aqui? Primeiro é que a metodologia de Deus quanto à libertação do seu povo continua a mesma de geração em geração. O Senhor requer de nós arrependimento, confissão, abandono de pecado e conversão verdadeira, mudança de rota. Mas tudo isso é na dependência de Deus e não na dependência dos homens. A salvação é obra divina e não humana, né? Então você não pode achar que existe em você um poder de uma fantástica força de vontade, que na hora que você quiser abandonar suas práticas e não sei o que aí, você vai conseguir, porque você não consegue. Nós não conseguimos porque nós não somos nada sem a presença do Senhor. É Ele que opera em nós tanto querer quanto realizar. Então se você está se debatendo contra alguma coisa que você não consegue resolver, que você não consegue dar conta, que você não consegue abandonar, só tem uma forma, só tem um jeito, uma saída, que é Jesus. É você chegar diante dele e dizer: Senhor, isso me consome. Quando eu vejo, eu já estou fazendo de novo.
me ajuda. E Ele vai lhe resgatar. Amém. Ele vai lhe fortalecer e Ele vai mudar a rota da sua vida de uma maneira que você vai ficar impressionado. Em segundo lugar, nós precisamos resgatar a volta para a palavra de Deus e reaprender a chorar diante dele pelos nossos pecados. Olhar aí para essa palavra com um olhar investigativo e aplicar esses métodos infalíveis do Senhor, porque não são métodos de homens, mas métodos de Deus. Então, se você quer saber qual é o melhor caminho para resolver alguma coisa, está na palavra. Só que é difícil, sabe por quê? Porque os métodos do Senhor não são nada convencionais. Os métodos que Deus usa para operar nas nossas vidas e nas circunstâncias são métodos que fogem aos padrões humanos. O que é que o padrão humano diz? Bateu, levou. O que é que o padrão de Jesus diz? Se bater numa face, ofereça a outra. Você vai dizer, e eu vou ficar apanhado? Né? Então os métodos de Deus são muito diferentes. Mas Ele nos honra quando a gente aceita ser obediente. Quando a gente adota os métodos dele, por mais difíceis que pareçam. Em terceiro lugar, nós precisamos reconhecer o poder, a majestade e a soberania de Deus sobre nós. Precisamos reconhecer o controle de Deus sobre as nossas vidas. Nós não somos nada sem Ele. Nada acontece por acaso na vida do Filho de Deus. Porque se o Senhor sabe quantos cabelos tem na sua cabeça, por que é que Ele não vai saber o que está acontecendo na sua vida? Por que é que Ele não vai ter o controle do que está acontecendo na sua vida? Nós precisamos reconhecer essa soberania, porque o Senhor não desiste do seu povo. Ele não nos desampara e Ele não nos rejeita nunca. Ele exercita para com o povo dele a sua longanimidade e Ele espera pacientemente que a gente se volte para Ele. Então que nós possamos orar ao Senhor para que os nossos corações sejam convertidos a Ele todos os dias. Porque nós vivemos uma luta interna muito grande. O Espírito militando contra a carne contra o Espírito. E nós precisamos alimentar o nosso Espírito para que ele vença a carne. E lá em Jeremias 4, versículo 1, nós encontramos o clamor de Deus pelo seu povo. E olha o que Deus diz ao povo dele: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. Isso significa que a nossa vida com o Senhor tem sentido. Porque quem anda vagueando é porque não tem sentido na vida. Não tem propósito. E a nossa vida com o Senhor é uma vida de propósitos. Então que nós possamos nos voltar para Deus. Que nós possamos renovar essa experiência com o Senhor. Essa experiência libertadora. Vamos orar? Senhor,